pode ser outro, meu Senhor, que não seja nos curvar diante do seu poder, da sua autoridade e clamar pela sua bênção, pela sua misericórdia, em nome de Jesus. Amém, querido? Amém. Livro de Romanos, capítulo 5, até eu vou fazer diferente, Michel. Abre aí para nós na NVI. Tem um pedacinho da tradução que eu gostaria de usar da NVI. Livro de Romanos, no capítulo 5, a partir do verso 1, um texto muito conhecido. Esse trecho da Bíblia que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês, são versículos que todos os dias estão na minha mente. Porque eles são poderosos. E eu desafio você a meditar nessa palavra também, sempre que você puder, porque ela fala do nosso dia a dia. Romanos capítulo 5, a partir do verso 1, diz as Escrituras: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Diga assim, paz com quem? Com Deus. Pelo nosso Senhor Jesus Cristo, verso 2. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Assim nos gloriamos na esperança da glória de Deus, verso 3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz o quê? Perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, o que ela gera? Esperança, verso 5. Essa esperança não nos decepciona. Amém, querido? A esperança do Senhor não nos decepciona. Por quê? Porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Amém. Graças a Deus pelo amor de Deus que foi derramado nos nossos corações. E através dele nós temos esperança, né, queridos? Então, se nós meditarmos aqui de forma bem objetiva no texto, eu não quero me alongar muito, mas de forma bem objetiva, a primeira expressão do versículo 1, que eu creio que o apóstolo Paulo estabeleceu aqui, ele diz assim, justificados pela fé. Quantos aqui foram justificados por Cristo Jesus? Amém. Se você ainda não foi, eu vou te convidar hoje a você ser justificado. E o que significa ser justificado? Quem já digitou algum texto aí no Word? Pessoal da informática aí, computador. Esse trabalho de escola, você começa lá a digitar, não é? Como que fica aquele texto? Todo bagunçado. Se você simplesmente abrir aquele programa e começar a redigir um texto ali, você vai ver que no final dele, a aparência não é boa. Aí você pega aquele negocinho, mouse, seleciona o texto, vai lá e clica assim, justificar. Quem já fez isso? Aí como que fica o texto, gente? Bonitinho, né? Apresentável. Justificar nada mais é do que isso. É você sair de uma posição de injustiça para uma posição de justiça. Quando nós estávamos mergulhados, dedicados a uma vida de pecado, de erro, de transgressão, nós estávamos numa posição de injustificação. Nós estávamos numa posição de injustiça, de desequilíbrio. Mas a palavra diz que nós fomos justificados por quem? Por Cristo Jesus, por meio da fé, que é o que o pastor El estava comentando aqui conosco agora mesmo. E que o pastor Horácio trouxe uma palavra abençoada no domingo passado sobre fé. E por que por fé, querido? Porque nós não poderíamos ser justificados por outra forma. Porque a fé no sacrifício de Cristo Jesus faz com que eu e você possamos acessar o nível espiritual da condição de filhos. Amém? Todos nós aqui, queridos, sem exceção, somos filhos por adoção. Amém? Nós fomos adotados por Deus, é a Escritura. O próprio apóstolo Paulo vai registrar isso. Nós fomos filhos por adoção.
E a partir do momento que nós somos adotados, nós somos justificados pela fé. E isso, querido, faz com que eu e você possamos iniciar uma carreira cristã. E isso é uma das coisas que eu gostaria de tratar com você aqui hoje, essa noite. Nós precisamos ter muito claro na nossa mente que eu preciso ter uma vida com Cristo Jesus. Então a nossa vida, a minha vida, a sua vida, jovem, com Cristo Jesus, ela é um fato que acontece quando eu e você recebemos Jesus nos nossos corações, mas ela também é um processo que você experimenta dia após dia, e nós vamos entender isso ali a partir do versículo 3. Mas a Escritura estabelece para mim e para você que nós passamos inicialmente um momento de justificação. Essa justificação ela é patrocinada, implementada, infundida nos nossos corações através de um exercício de fé, e ela passa a fazer parte da nossa vida em prol de uma caminhada que precisa prolongar até o seu último suspiro. Quantos querem permanecer com o Senhor para sempre? Nós estávamos declarando isso agora mesmo. Que Jesus é suficiente para nós. Mas será que é mesmo? Nós estávamos acabando de cantar aqui, né? Mas será que realmente Jesus é suficiente para nos levar, para nos acompanhar durante toda uma vida? Começa a pensar isso aí no seu coração. Tudo que você tem experimentado nos seus dias, na sua idade, na sua juventude, na sua melhoridade, na sua fase adulta, em tudo aquilo que você tem sido experimentado, Jesus é suficiente para você? Ou você precisa recorrer a alguns complementos? Isso é sempre algo que eu tento trabalhar na minha vida, queridos. Muitas pessoas já me perguntaram, mas isso não te faz falta? Beber uma pinga não te faz falta? Beber uma cerveja não te faz falta? Dar uma badolada no mundo aí não te faz falta, não? Não faz falta nenhuma para mim, querido. Sabe por quê? Porque Jesus é suficiente para mim. Então, a palavra fala que o fardo dele é leve. E tem gente que interpreta andar com o Senhor como um fardo pesado. Às vezes você convida um amigo seu para vir aqui na rede e você acaba espantando o camarada, né? Ah, não, esse negócio de igreja, lá não pode fumar, lá não pode namorar, lá não pode. Parecendo que isso é uma coisa ruim. Você... Só não pode pecar, e nós vamos tratar isso aqui. Por quê? Porque onde está o cerne da justificação pela fé? Está em algo chamado liberdade. Alguém que estuda direito? Faz faculdade de direito? Você, querido? Que bom. Onde está escrito o princípio da legalidade? Artigo 5º, muito bem. Sabe o inciso? 2. Inciso 2 da Constituição Federal, está lá esculpido o princípio da legalidade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Mas você sabia que a liberdade e a instituição da liberdade como princípio é muito anterior à Constituição Federal, muito anterior à fundação do direito, muito anterior à nossa existência? Porque Jesus, o Senhor, deu para mim e para você o direito de escolha. Só existe liberdade onde você tem o direito de escolher. Porque, afinal de contas, no jardim do Éden, o homem poderia fazer tudo, menos uma coisa, né, Michele? Tocar e comer na árvore do bem e do mal. Mas por que essa restrição? Para que eu e você pudéssemos ter liberdade
de escolha. E tanto Adão como Eva usaram da liberdade para escolher errado. E isso muitas vezes acontece comigo e com você, querido. E nós ficamos procurando aí culpados depois para alicerçar as nossas desculpas, os nossos argumentos, as nossas mazelas, as nossas frustrações, as nossas decepções. Mas o fato é que o Senhor coloca para você dois caminhos: segui-lo ou não segui-lo. A decisão é sua. O ônus da escolha é seu e o bônus também é seu. Mas nós estamos vendo aqui no texto, nós vamos ver isso de forma mais aprofundada depois, na sequência aqui, mas nós vamos ver que a partir do momento que nós aceitamos passar por um processo de justificação, e como eu disse, isso é um processo, eu, William, estou nesse processo há 25 anos. Eu tinha 16 anos quando eu pisei nesse lugar aqui a primeira vez. Aí você pode fazer as contas e descobrir minha idade. Não usava óculos, né? Tinha mais cabelo já um pouquinho. E o tempo vai passando, mas eu já estou nesse processo de justificação há 25 anos. Quantos querem ficar o tempo todo com o Senhor? Amém, querido? Isso é um processo. E lá no versículo 3 do capítulo 5 diz o seguinte, né? Ele vem falando ali do processo de justificação, que nós obtivemos assim, acesso pela fé à graça, né? E aqui a gente está aqui naquele calor do primeiro amor. Mas ele fala assim, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Agora o negócio já começa a mudar de corpo um pouquinho, porque começou tão bonito, justificação, fé, amor, mas de cara ele já entra na tribulação. E quem sabe definir para mim o que é tribulação? Quem arrisca? O que é tribulação? Ah, é o Alexandre de Moraes, não. Também. Ixi, cai a live, né? Pode falar isso não, né? Hã? É. O que é uma tribulação, querido? Tribulação é uma dificuldade. Tribulação é quando você acorda para amanhã e seu cabelo está desarrumado. E você está atrasado para o serviço, está atrasado para a aula, né? Tribulação é quando seu salário não chega no final do mês. Quando o sapato está apertado, é quando ele está furado. É quando o carro estraga. Quem aqui tem tribulação? Opa! Umas 2, 3 mãos aí, não levantar não, né? Mas assim, tribulação geralmente é algo comum a nós. Aí a próxima pergunta que eu faço para você. Tribulação é um problema ou é uma parte da solução? Depende. Exatamente, depende do seu posicionamento diante dela. E você é um crente, um cristão, uma cristã, que desiste diante da primeira tribulação, ou você enfrenta a tribulação? Pastor Elton falou algo aqui que é muito interessante, né? A gente muitas vezes é ansioso, você está ali no projeto, você quer ver aquilo acontecer depressa. Mas talvez não existe nada mais, não existe nenhuma geração mais ansiosa que a atual. Porque a tecnologia, as comodidades que ela nos traz, ela nos empurra para uma vida de ansiedade premente. Vou te dar um exemplo. Lá quando eu me converti lá atrás, a gente morava longe. O pastor Eltim morava lá perto do bosque. Aí era uma dificuldade só, você não faz ideia do planejamento que tinha que ser feito para você estar aqui num sábado à noite. Né, gente? Aí, ó, pessoal aí. Então assim, às vezes a gente tinha que sair a pé, às vezes você tinha que sair de bicicleta, às vezes você tinha que trazer um colega no cano da bicicleta. Às vezes você tinha que ir a pé, passando na casa dos irmãos para vir, né? Porque a gente vinha era de bando.
depois voltava pelo mesmo caminho, depois entregando. Cleo sabe disso, né, Cleo? Era uma dificuldade. Hoje, queridos, assim, conhecer alguém que tinha carro era algo extremamente raro, né? Às vezes o pai e a mãe tinham, gente, às vezes não tinha carteira para dirigir, dependia. Não era algo tão simples. Hoje, se você precisar de uma carona, o que você faz? Você chama um Uber, né? Você pega essa aparelhinha aqui, ó. Aí você vem aqui e aperta um botão assim, ó. Pá. Vem um carro na porta aqui da igreja. Você não precisa nem falar com o motorista, você já sabe onde que você vai. Você não precisa pagar, já cai lá no cartão de crédito do seu pai, de sua mãe. Né? Você não precisa nem conversar com o motorista, não precisa nem saber o nome dele. Você aperta um outro botãozinho, pá, chega um sanduíche lá na porta da sua casa. Isso é bênção. E aparentemente, quando nós nos deparamos com essas benesses da tecnologia atual, nós entendemos que tribulação que parou de existir. Poxa, mas se basta eu apertar um botão, por que que eu existo? Por que que existe ainda tribulação? Por que que a barriga da gente ainda dói? Sabe possível que não inventaram um remédio ainda que não precisa mais se doer a barriga? Imaginou, gente? Se a barriga da gente não doer, você vai explodir. É uma tribulação? É. Mas é algo que precisa ser enfrentado. Então, questionamento número 1. Qual é o seu posicionamento diante das tribulações? Você apaixonou lá na moça. Gamadão na moça. Compra camisa nova, arruma o cabelinho, não sei o quê. Compra um sonho de valsa. E a moça fala não. Ah, meu pai, que tribulação. Aí eu te pergunto, você desiste no primeiro não? Ou você persevera, Adriano? Como é que foi lá com a Michele? Perseverou, né, irmão? É isso aí, ó. Casal aí, recém. Como é que foi lá? Foi igual chamar o Uber ou teve que ter uma construção? Teve que ter uma construção, um amadurecimento, um ajuste de condutas. Gente, isso aqui é um milagre maior que um casamento. Casamento é um milagre, irmãos, comparado ao Big Bang, a criação do universo. Duas pessoas criadas de forma totalmente diferente. Personalidades diferentes. E Deus, de repente, pega e funde aquilo. Uma mistura. E ainda fala assim, ó, só a morte ou a vinda do Senhor vai te separar. Gente do céu. Alguém estuda química? Faculdade de química? Não, nada. Curso técnico de química. Eu adorava ir para a escola, tinha aqueles negócios, a gente ficava misturando. Uma vez eu misturei o negócio, é um líquido verde, e que fumegava assim, ó. Teve que esvaziar a escola, teve que mandar todo mundo embora. O negócio virou um negócio extremamente perigoso. Casamento é mais ou menos isso, viu, irmão? Mas não desanima na tribulação, não. Segue em frente. Segue em frente que tem vida. E vida e abundância, em nome de Jesus. Então escreve aí, a tribulação, o que que ela é? É o problema ou ela é parte da solução? Depende da forma como você encara. Eu procuro encarar a tribulação como uma parte da solução. Ele é o primeiro passo para a solução. Porque se não tiver a tribulação, querido, nós vamos virar elefantes espirituais. Vamos só engordar. Você não vai precisar andar para nada. Mas a tribulação ela tem um efeito extremamente positivo, segundo o apóstolo Paulo. Qual que é a consequência da tribulação? A tribulação produz o quê? Perseverança. Gente, isso aqui é algo que está ficando raro hoje em dia também. Perseverar. Eu preciso perder peso. Gente, eu tento perseverar. Eu estou pelejando.
Mas vez ou outra eu dou uma recaída. Porque a tribulação toda hora bate na porta. Aquele cheiro gostoso daquela comida. Não vou comer arroz. Aí o irmão te chama para uma galinhada. Todo jejum de carne, te chama para o churrasco. Não estou comendo doce. Chega na rede, tem sorvete. Toda tribulação vai se colocando, mas a tribulação, ela tem um efeito prático de, a partir do momento que ela é encarada como parte da solução, gerar em mim e você um comportamento de perseverança. E a perseverança, ela tem como inimigo a ansiedade. Porque como nós somos criados em uma sociedade que exige e nos impõe resultados práticos rápidos, como o pastor está colocando. Você vai fazer uma obra ali, você quer que aquilo acabe ontem. E eu já cheguei à conclusão que a engenharia não é uma ciência exata. Porque quando você vai construir uma casa, o engenheiro vai lá, faz uma planta, faz uma planilha, fala assim, você vai gastar tantos meses, X mil reais. Mentira. Nunca funciona. Quem já passou aí por essa tribulação e perseverou nela, sabe do que eu estou falando. E às vezes você vem e se apaixona por Jesus. Isso é maravilhoso. Você entrega seu coração a Ele, você passa por um processo de justificação. Você se rende a sua vida a Ele, passa por um processo de batismo. Mas logo ali na esquina as tribulações começam a bater de encontro com você. E às vezes elas são capazes de esfriar a sua fé. Persevera. A tribulação, ela faz parte da solução. A partir do momento que ela gera em mim e em você uma conduta de perseverança. Escreve aí na sua Bíblia. Perseverar. Todos os dias. Quando você acorda. Por mais difíceis que são os desafios que se imporão sobre a sua vida. Perseverar é o caminho. Porque a perseverança, ela te eleva por um outro nível. Qual é? Um caráter aprovado. E isso, querido, não é questão de dias. Isso aqui, o apóstolo Paulo está falando aqui de anos, de décadas. É um aprendizado para mim e para você. Um caráter aprovado. Sabe, quantas vezes assim, você vem numa reunião, a reunião está cheia, vai aquela festa, e de repente aquilo vai se esvaziando. Hoje mesmo, eu sei que tem vários irmãos que estão nos acompanhando aí pela internet, pelo YouTube. Mas começa a pensar aí com você, onde que está o seu amigo, onde que está o seu irmão, a sua irmã? Onde que está seu colega de célula? O que eles estão fazendo hoje à noite? Será que nós estamos perseverados em buscar o Senhor? Será que isso tem sido algo que tem motivado a mim, a gerar em mim um caráter aprovado? Porque se tem algo, querido, assim, ó, que vale ouro, hoje em dia, é um caráter aprovado. Caráter vem da palavra caractere, característica. Caráter aprovado. De que adianta você ser um jovem, um rapaz, uma moça talentosa, mas você não ter Jesus como seu suficiente Salvador? De que adianta? De que adianta, rapaz, você ser um excelente jogador de futebol, um cara extremamente talentoso, e me perdoem, talvez eu vou usar uma palavra pesada, mas é necessário. De que adianta você ser um excelente artilheiro, um excelente goleiro, um volante de excelência, mas ser burro? Hoje eu estava assistindo uma reportagem, o camarada lá, eu não vou falar time para não entrar em polêmica, porque não tem nada a ver com time. Mas o cara é brilhante, o cara é um jogador assim, ó. Eu queria no meu time. Aí o cara entra numa maracutaia, gente, de fraude, de aposta. Aí o cara virou réu do processo, porque o cara fez um rolo lá para tomar um cartão,
Porque se ele fizesse isso lá, o site ia pagar não sei quanto lá para o primo, para o irmão, sei lá para quem da parente dele. Gente, nesse tempo que eu estou falando aqui para vocês, o cara está ganhando dinheiro, talvez eu não vou ganhar a minha vida inteira. De que adianta você ter começado lá nas bases do futebol da várzea, jogando descalço, na pobreza absoluta, na tribulação em estado líquido? De que adianta você ter perseverado, ter passado pelas peneiras, ter conseguido ali uma posição de destaque, mas lá na frente o seu caráter falha? De que adianta você seguir uma carreira e acabar no fracasso, porque o seu caráter falhou? De que adianta você ser uma moça linda, mas ser vulgar nas suas atitudes, no seu dia a dia? De que adianta você almejar ter a excelência dos cursos superiores? De que adianta você estudar na melhor das faculdades? De que adianta você fazer aquele curso sonhar de medicina e depois se tornar uma pessoa fria, incapaz de olhar para o próximo, a pessoa necessitada? De que adianta você ter conhecimento, você ter músculos, você ter cérebro, mas o seu caráter falhar? Não nos socorre em nada. Muito melhor é você ser um incauto e manter esta simplicidade do Evangelho de Cristo Jesus, do que você ter à sua disposição todos os recursos dessa terra, mas ter o seu caráter absolutamente falho. De que adianta você estar ali nos times mais top do mundo, concorrer lá o bola de ouro, não sei o quê, anda de jatinho, de helicóptero, babá, mas seu caráter não vale R$1. Seu filho está assistindo o jornal e vê o pai envolvido com prostituição no telejornal. De que adianta isso, gente? De absolutamente nada. De que adianta você ter todos os recursos desse mundo, dessa terra, e ter um caráter degenerado? Não nos socorre em absolutamente nada. Somente a soma do desafiar da tribulação, da perseverança, da lapidação de um caráter aprovado, vai te levar para o patamar da excelência. Qual que é? Da esperança. Porque o apóstolo Paulo diz que quando você corre toda essa carreira, você alcança o nível da esperança. E a esperança, querido, ela é a essência da fé. Qual que é a sua esperança, querido? Que o Donald Trump vai mudar o Brasil? Qual que é a sua esperança? Que vai acontecer uma revolução? Você vai ganhar na Mega Sena e dinheiro não vai ser mais o seu problema? Qual que é a sua esperança, querido? A palavra de Deus nos ensina, versículo 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Será que a notícia de que alguém morreu por você é suficiente para motivar a mim e você que nós temos algum valor? Faça essa pergunta para você. Às vezes nós ficamos esperando assim por circunstâncias acontecerem, nós sermos reconhecidos, sermos exaltados, sermos destacados. E não tem nada de mal nisso, viu, querido? Não me leve a mal.
Sabe, o Senhor quer que você seja o melhor jogador de futebol do mundo, quer que você tenha lá os prêmios mais cobiçados do futebol. Sabe, o Senhor quer que você seja o melhor, a melhor advogada, o dentista, o médico, o psicólogo, o que você quiser ser, professor, construtor, o que você quiser ser, o Senhor te dá a oportunidade de você ser. Eu sou o primeiro a incentivar que você busque isso. Mas nós não podemos nos confundir. O amor de Deus é derramado no nosso coração. E somente isso nos convence de que alguém ousou entregar a vida por você. Abre comigo lá no livro de Gálatas, um pouquinho aí para frente. Lá no capítulo 5, lá no verso 1. Apóstolo Paulo diz algo marcante. Olha lá. Permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo nos libertou. E não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Verso 2. Ouça bem o que eu, Paulo, digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada servirá a vocês. Estranhíssimo isso. Por que Paulo fala isso? Olha, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não parece algo óbvio? Não parece algo elementar? É a mesma coisa de falar para um sanduíche, que você já deve estar pensando nele, né? Sanduíche foi para ser comido que Deus te criou. Parece óbvio. Mas pensa na essência do texto. Olha, rapaz, moça, irmão, irmã, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não se submetam novamente ao jugo da escravidão. Você já viu alguém ser liberto de uma cadeia, chegar na porta do presídio e se arrepender? Falar assim: ah, não, quero ficar aqui dentro. Eu até hoje não vi. Mas será então que o Paulo estava louco de escrever isso aí? Certamente que não, querido. Se Paulo está nos alertando sobre isso, é porque isso é uma realidade. Porque de duas uma, querido, ou nós nos convencemos que o sacrifício de Cristo Jesus é suficiente por mim, é suficiente para mim, é suficiente para você, ou nós iremos retornar ao jugo da escravidão. Então, o que você tem feito com a sua liberdade? Você tem usado a sua liberdade para fugir das tribulações? Você tem usado da liberdade para justificar a sua falta de perseverança? Eu e você temos usado da liberdade para justificar o nosso caráter degenerado? Por que eu tenho que ser honesto? Todo mundo rouba. Por que eu tenho que ser justo? Ninguém age com justiça. Existem perguntas, queridos, que muitas vezes, mesmo obedecendo a um raciocínio lógico comum, a um silogismo aristotélico de premissa maior, premissa menor, conclusão, às vezes aparentemente justificáveis pela razão humana, não nos levam a absolutamente nada. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Não retorne ao jugo da escravidão. Parece retórico falar, olha, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Sabe o que significa isso aqui, querido? É muito forte esse versículo. Significa que Cristo Jesus morreu por mim e por você, sem ter a certeza
de que eu e você corresponderíamos a esse sacrifício. Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas não custa repetir. Você já teve a experiência de comprar um presente para uma pessoa? Você vai lá na loja com todo cuidado, às vezes gastando dinheiro que você não tem. Você vai lá, compra um presente, pensando naquela pessoa. Não precisa nem ser namorado, namorada, não, um amigo, uma pessoa que você quer agradar. Você vai lá, se esmera, e quando você entrega o presente, a pessoa não gosta. Quantos aqui já tiveram essa experiência? Eu já tive. Hoje eu sou bem mais prático. Eu falo assim, irmão, o que você quer? O que você está precisando? Mas não, é um Pix. Ei, Aldinho. Você já passou por essa experiência de pegar aquele presente e embrulhar ele todo ali? Maior esmero, maior atenção do mundo. E a pessoa olhar, e assim, gente, a cara entrega mesmo, né? A pessoa olha, nossa, que legal, né? Daquele sorriso murcho. Você já imaginou você fazendo essa cara para Jesus? Mas por que você foi entregar a vida para mim, por mim, Jesus? O que eu queria era uma balada. Por que você foi entregar a vida por mim, Senhor? O que eu queria era um carro. Por que você foi entregar a vida por mim, Jesus? O que eu queria era uma namorada. Por que você foi entregar a vida por mim, Jesus? Bastava um baseadinho de maconha, uma cervejinha de boteco. Isso aqui é fortíssimo, querido. Eu gostaria de convidar você a se colocar de pé, para que nós pudéssemos meditar nisso. Cristo morreu por mim e por você, sendo nós ainda pecadores. Isso é muito forte, irmão. O normal seria o contrário. Porque, e o próprio apóstolo fala isso, que muitos correm a corrida, mas quantos levam o prêmio? Só um. Só um leva o prêmio. Só aquele que conquista, que chega no final. Cristo Jesus entregou o prêmio para todo mundo antes da corrida, sem saber se nós íamos nos interessar pela corrida, sem saber se nós iríamos completar a corrida, e sem se importar em que posição nós iríamos chegar ao final da corrida. Se isso não for um motivo suficiente para você ver tribulações como parte das soluções, se isso não for justificativa para que eu e você possamos perseverar diante das tribulações, se isso não servir de incentivo para que nós possamos moldar os nossos caráteres, a ponto de ir contra tudo aquilo que esse mundo prega, nós jamais chegaremos ao nível da esperança. Não haverá recurso financeiro que fará você dormir bem. Não haverá antidepressivo que vai te tirar do buraco da síndrome do pânico. Não haverá circunstância política que seja capaz de gerar conforto nos nossos corações. Porque nós podemos dominar todos os recursos dessa terra, mas se nós não estivermos com os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, aquele que nutre a nossa esperança, nós iremos sucumbir diante das tribulações. E tudo que nós teremos diante do Senhor serão justificativas esfarrapadas. Isso é muito sério, querido. Nós só teremos justificativas esfarrapadas. Senhor, eu não fiz nada porque meu pai me abandonou. Senhor, eu não fiz nada porque eu fui vítima de bullying na escola. Criticaram a minha cor, criticaram a minha forma física, me chamaram de gordo, de nhonho.
Eu já fui muito chamado de nhonho, sim. Oh, meu Deus. Mas nós temos dois caminhos. Ou eu vou chegar diante do Senhor e falar assim: Senhor, eu não preguei a sua palavra, eu não entreguei meu coração, eu não perseverei, eu não lutei, porque eu fui vencido por essa circunstância. Mas nós podemos chegar de forma diferente. Senhor, eu passei como aquela mulher que escreveu aquela canção, prestes a dar à luz em um ambiente de guerra. Como que eu vou criar meu filho no meio dessa bagunça, dessa batalha, dessa guerra? Mas eu olho para o Senhor, porque o Senhor vive e o Senhor me é suficiente. Ministério Carta Escrita irá nos conduzir no momento de adoração final aqui. E eu convido você a entrar com ousadia na presença do Senhor. Começa a falar para Ele assim: Senhor, o Senhor é suficiente para mim. Eu quero me gloriar nas tribulações, porque o Senhor vai me ajudar a perseverar. O Senhor vai gerar em mim um caráter aprovado, e os meus olhos enxergarão esperança no Senhor, porque Cristo Jesus morreu por mim, ainda sendo eu um miserável de um pecador. Mas nessa noite eu quero me entregar totalmente ao Senhor, em nome de Jesus. Adore ao Senhor nessa noite, querido. Ferido, esmagado pelo meu pecado, o único digno de ser julgado, feito escárnio em meu lugar, se entregou para ser julgado, tomou sobre si a culpa do meu pecado. Foi condenado, morreu a minha morte, para que eu pudesse viver, viver livre. Está consumado, sou perdoado, já não há condenação contra mim. Está consumado, sou perdoado. Jesus me amou até o fim. O único digno de ser louvado foi feito escárnio em meu lugar, se entregou para ser julgado, tomou sobre si a culpa do meu pecado. Foi condenado, morreu a minha morte, para que eu pudesse viver, viver livre. Está consumado, sou perdoado, já não há condenação contra mim. Está consumado, sou perdoado. Jesus me amou até o livre eu sou em ti. Amém. Declare isso, querido. Declare isso sobre a sua vida.
Experimente a liberdade. Viva a liberdade. Transformado sou pelo teu amor. Transformado sou pelo teu amor. Em teu amor livre eu sou em ti. Livre eu sou em ti. Está consumado, sou perdoado. Já não há condenação contra mim. Toma posse dessa palavra. Está consumado, sou perdoado. Jesus me amou até o fim. Aleluia. É até o fim, querido. Até o fim. Até o fim. Peça para o Senhor te capacitar a isso. Fala assim: Senhor, eu quero ir até o fim. Ah, meu irmão, nesses 25 anos que eu sirvo a Jesus, eu já vi tanta gente talentosa ficar pelo caminho. Eu já vi tantas pessoas com potenciais extraordinários. Músicos, pregadores, servos, diáconos. Eu já vi tanta gente ficar pelo caminho. Ouse se desafiar nessa noite. Fala assim: Senhor, é até o fim, porque o Senhor me amou até o fim. Livre eu sou, está consumado. Eu tomo posse sobre a minha vida, meu Pai, da liberdade que o Senhor conquistou para mim em Cristo Jesus. E por isso nessa noite eu posso respirar livre de condenações, livre de julgamentos, livre de preconceitos, livre, meu Deus, de tudo aquilo que me aprisiona, que me amarra. E eu quero sair correndo em direção ao Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fala assim para a pessoa que está do seu lado. Fala assim: persevera diante da tribulação, porque a perseverança vai te gerar um caráter aprovado, e um caráter aprovado nos levará à esperança em Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Nós estamos terminados. Que o Senhor Jesus te abençoe, em nome de Jesus.